Nos últimos meses, temos visto movimentações relacionadas à chegada da Honor no Brasil, e um dos smartphones citados nessa potencial chegada é o Honor Magic 6 Lite, que já está aqui comigo. Bora abrir a caixa? Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Como eu antecipei na introdução, coloquei a mão no intermediário Premium Honor Magic 6 Lite, e hoje a gente vai conferir o que vem dentro da caixa e também o que esperar desse aparelho em sistema e interface. Sem muita delonga, bora para a bancada e na volta eu conto para vocês um pouco mais a respeito de algumas unidades que estão disponíveis para compra aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Caixinha na mesa, a gente tem aqui de cara o padrão que a gente já conhece de caixas que a gente via na Huawei e também vê na Honor. Desde sempre eles seguem esse perfil. Como? A gente tem uma caixa toda branca, a identificação Honor Magic 6 Lite, e a grafia de 5G, identificando que esse aparelho tem suporte à rede 5G. Nas laterais a gente tem o nome do aparelho novamente, e em cima a gente tem uma etiquetinha sem muito sentido. E embaixo a gente encontra algumas informações relacionadas ao aparelho, como a cor, quantidade de RAM e as bandas que ele funciona, o que é importante quando a pessoa está comprando, especialmente em outra região. Mas como esse aparelho aqui é brasileiro, a gente já considera que vai ter uma adaptação trazido pelo Brasil para ela, né? Vamos abrir a caixa propriamente dita. Primeira coisa que a gente encontra aqui na caixa é o aparelho. Eu vou colocar ele de lado porque depois a gente vai falar sobre ele com mais atenção, tá? Então vamos deixar ele aqui quietinho. Beleza. Pode ficar um pouco mais pro lado. Aqui a gente já encontra a pasta, tradicional pastinha de documentos, que a gente já abre facilmente. O que a gente encontra? A gente encontra um guia de início rápido, como vocês podem ver aí. E é aquele guia que ninguém lê, mas está aqui. A gente encontra um certificado de garantia, tá? Tá em espanhol, mas é um certificado de garantia. E a gente encontra a chavezinha extratora de chip, a ejetora de gavetas, que a gente vai deixar aqui do lado, que daqui a pouco a gente vai usar ela. E, não menos importante, a gente encontra uma capinha transparente de TPU. A gente vê que ela é bem flexível, aquela capinha bem básica, mas que é sempre bem-vinda nos kits. Então a gente tem uma capinha aqui, tá? O que já reforça de que ele é um aparelho resistente, mas que sempre é bom proteger. A gente encontra também um carregador com a grafia Honor Supercharge. Pelo que a gente vê aqui, a gente tem input de até 35.2, que é a quantidade de carregamento que esse aparelho basicamente aceita, tá? É 35.2, sobra um pouquinho, mas nada de muito acima do comportado. E por fim, a gente encontra um cabinho USB-A para USB-C, que faz sentido considerando que o nosso carregador aqui é USB-A. Então, a gente tem um carregador, o cabo USB, o guia e o certificado de garantia e o aparelho. Esse é o kit que vem dentro da caixa. Eu descer um pouquinho mais para ficar tudo bonitinho. Tá aí. É isso que vem dentro da caixa do Honor Magic 6 Lite. Então, se você está pensando em comprar, é isso que você vai receber. É um kit bem completinho, né? Sejamos bem sinceros. Vamos focar no aparelho. Eu vou tirar o excesso de coisa daqui. Então, tirei carregador, cabos, tudo mais. Deixar a capinha aqui do lado para depois. E vou deixar a chavezinha de extração de chip, porque é sempre bom ter. A gente percebe aqui, falando propriamente dito do aparelho, que a gente encontra uma película que entrega algumas coisas, como a tela ultra resistente com o Honor Shield Glass, uma bateria de 5.800 mAh com o Honor Supercharge, um combo aqui de 16 mais 256, que na verdade é 8 mais 8, então 8 de nativo, e você pode expandir com a RAM dinâmica em mais 8, e uma câmera principal
de 108 megapixels. A gente vai falar em mais detalhes agora quando a gente tirar o aparelho. A gente, de cara, encontra um aparelho que, já botar ele aqui para ligar, a gente encontra um aparelho que ele tem telas curvadas na lateral, o que é bem bonito, mas agrada alguns e desagrada outros. A mim, particularmente, eu prefiro tela plana, mas nada que me faça odiar o aparelho. A gente já tem aqui uma tela curva, tá? A gente vê ele botando aí, Magic OS, e a gente percebe aqui que ele tem um bom aproveitamento na proporção corpo-tela. A gente tem uma borda preta basicamente bem simétrica, né? A gente tem pouca borda no geral, o que, segundo a marca, faz com que ele tenha aí um aproveitamento de 92,8% na proporção corpo e tela, ou seja, 92,8% são áreas aproveitadas do aparelho num total de 100, o que é muito bom. A gente encontra aqui na frente uma câmera frontal, como vocês podem ver, abrigada num furo. Essa câmera é uma câmera de 16 megapixels com abertura f2.45. Nas laterais, a gente encontra na direita botões de volume e liga-desliga, e na lateral esquerda não encontramos nada, é uma face lisa. Em cima encontramos aqui o que possivelmente é um microfone para cancelamento de ruídos. Pode não ser, mas pelo menos aparentemente é. A gente percebe que a lateral tem uma pequena diferença de textura, vocês estão vendo? Não é película não, é diferença de textura mesmo entre esse brilhoso e uma parte mais opaca aqui, que ficou bem bacana essa mudança de um para o outro. E embaixo a gente encontra o que a gente encontra em outros aparelhos, né? De novo, aquela textura mais opaca, mais escovada, e a gente tem saída de áudio, uma USB-A, o microfone para captura de som em chamada e uma gaveta de chip, que eu vou falar daqui a pouquinho. E atrás a gente encontra esse acabamento aqui, que é um acabamento que remete a couro, provavelmente não é couro legítimo, é um couro artificial, um couro sintético, que provavelmente algumas associações vão reclamar porque eu chamei de couro, mas é isso. Essa cor aqui é a Sunrise Orange, ou seja, a cor alaranjada, e existe uma chamada Emerald Green, que é a verde. A gente encontra aqui na parte de cima um frame redondo, com uma grande área aqui vazia, com Matrix AI Vision Camera e 3 câmeras, além de um flash LED. Considerando o tamanho dos sensores, eu vou tentar acertar aqui quais são eles propriamente ditos. Nesse lado de cá, pelo tamanho, provavelmente é a câmera principal, que tem 108 megapixels com abertura 1.75. Desse lado de cá, a gente tem provavelmente a câmera de 5 megapixels, que é para ultra-wide e profundidade. Ela é de 5 megapixels com abertura f2.2. E lá em cima, uma câmera para macro de 2 megapixels com abertura f2.4, fechando o combo. Aqui embaixo a gente encontra basicamente a grafia do nome da marca, Honor, com tom em dourado, né, a impressão em dourado, e algumas informações legais, como a referência do aparelho, etc. Esse aparelho aqui que está na minha mão, que é o... deixa eu ver aqui se eu consigo enxergar. Ali NX3, tá? Então, esse daqui é o Ali NX3. Vamos falar da gavetinha. A gavetinha tá aqui embaixo, como eu falei. Eu vou usar aqui a chave extratora para abrir. E a gente encontra de cara aqui uma gavetinha simples, não é aquela gavetinha expandida. Então a gente tem aí um dual chip que não permite expansão, tá? Então se você precisa de expansão, eu acho que 256 é uma quantidade razoável de armazenamento, mas se você acha pouco, saiba que você não tem como expandir mais do que isso. Então esse é o espaço total do aparelho. Vamos configurar aqui. A gente vê que esse modelo aqui veio em espanhol, mas não é difícil da gente ajustar para português do Brasil. Começar. Vou dar um li concordo.
pular o chip porque eu não coloquei. O Wi-Fi, a gente já percebe aqui que ele localizou o Wi-Fi 5, então a gente tem efetivamente conexão dual band, ele tem 2.4 e 5. Vou logar aqui na conta, pronto, conectado, vamos para o próximo. Ele vai verificar se tem atualizações. Eu espero que não tenha, porque a gente precisa resolver isso. A gente precisa concluir esse unboxing. Enquanto isso, vamos ver aqui como é que ele fica de capinha, né? A gente tem aqui a capinha de TPU e a gente percebe que a capinha ela fica muito bacaninha e muito bem ajustada no aparelho. Mesmo o fato dele ter uma tela curva, não houve invasão. E um ponto interessante aqui é que a gente vê a grafia Honor na capinha. É bem bonitinho isso aqui. É um cuidado que eu sempre gosto de ver nas capinhas. E aqui tem a referência provavelmente da capa. Bom, a gente vai ter aqui a parte de configuração para configurar aplicativos e dados. Eu não vou copiar. Eu vou avançar tudo para a gente poder verificar propriamente dito o sistema operacional sem conta, sem nada, para a gente ter uma noção aí de quanto vem de armazenamento disponível, tudo isso. Então vamos lá, pular. Vou aceitar aqui. Concordar. Definir manualmente. Ele pede aqui uma conta Honor. Como eu não tenho conta, eu vou fazer mais tarde. Sair. Também tem como definir impressão digital ou reconhecimento facial. Depois a gente vai falar isso no review. E eu vou avançar ao máximo possível. E aí a gente tem aqui a possibilidade de já escolher na própria configuração se quer utilizar as 3 chaves, ou seja, o voltar, home e multitarefa, ou os gestos. Eu vou manter nos gestos porque aproveita melhor a tela. E a gente tem aí a tela inicial do Honor Magic 6 Lite. A gente vê que ele não tem gaveta de aplicativo. Vou dar um mais tarde aqui. Ele não tem gaveta de aplicativo propriamente dito, tá vendo? É tudo na tela inicial, tal qual era o Huawei, na experiência da Huawei, e também a gente vê isso no iPhone. Se a gente fizer esse movimento de gesto e ir para configurações, a gente vê algumas configurações de tela inicial, como layout, bloqueio de layout, alinhamento automático e por aí vai. Deslizar para baixo você tem a possibilidade de colocar a busca ou a notificação de centro e controle ou nenhum. Botão de pesquisa na tela inicial, Google Discovery e por aí vai. A gente percebe que não tem muita chance de você, pelo menos aqui no momento, eu não sei se de repente pode ser que eu esteja olhando errado alguma coisa, mas não tem como, por exemplo, trocar a gaveta para a gaveta tradicional, que você puxa para cima. O máximo que tem é você fazer essa puxada para baixo e ver a busca ao invés da cortina. Vamos limpar aqui. A gente percebe que o sistema operacional ele está bem bonitinho, bem arrematadinho. E o que a gente vê de aplicativo? Avançar, ok. Primeiro ponto que eu estou percebendo aqui, a gente não tem como abrir as pastas, a não ser que ela tenha mais do que a quantidade. Por exemplo, esse daqui, essenciais, opa, avançar, entendi. Então a gente vê que aqui ele tem outro ponto, a gente tem a divisão de cortina entre lado esquerdo e lado direito. Lado direito a gente tem acesso à cortina rápida de configurações, os dongles de configuração, e do lado esquerdo a gente tem a cortina de notificações propriamente dita. Aqui a gente percebe que tem 2 pastas que chamaram a minha atenção. A de essenciais, que não abre, a gente tem aqui, só abre se eu pegar e clicar em cima desse último ícone, porque ele tem um empilhamento. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, mas tem um empilhamento em cima do último, que é o aplicativo de gerenciamento de sistema. E aí a gente consegue ver o Honor Docs, que está também na pasta. Se
Opa, deu uma atualização de alguma coisa aqui. Se a gente não utilizar esse tipo de pasta, tem assim também, que é a pasta tradicional. Então pode ter dois tipos de pasta propriamente dito. Quanto ao que vem no aparelho, de Bluetooth em especial, né? A gente vê aqui aqueles aplicativos padrões do Google, ou seja, não tem aquela preocupação de não tem aplicativo do Google. Tem, está disponível aqui no aparelho. A gente tem os aplicativos da Honor, né? Então uma loja de aplicativos própria da Honor, My Honor, que é provavelmente relacionado a serviço de cliente, alguns aplicativos como Honor Saúde, Galeria, Calendário, Relógio e por aí vai, notas, arquivos e o Honor Docs. E vocês reparem que quando eu clico numa das opções que não é essa última aqui, a gente tem acesso ao aplicativo diretamente, a gente não tem acesso à pasta, tá? Coisa que não acontece aqui. Vai depender muito da visualização. Se apareceu assim com facilidade de clique, é porque vai acontecer de você conseguir acessar o aplicativo diretamente. Nesse lado de cá a gente vê o que a gente tem de Bluetooth propriamente dito, né? A gente tem o Netflix, o Facebook, o TikTok, o Booking, e aqui dentro a gente tem o Trip.com e o WPS Office. Será que dá para desinstalar isso tudo? Vamos descobrir. Dá para desinstalar o Netflix, dá para desinstalar o Facebook, dá para desinstalar o TikTok, dá para remover o Booking, Trip e WPS, todos são removíveis, então menos mal. E aqui a gente tem a pasta de ferramentas, a gente tem contatos, clima, calculadora, player de vídeo, player de música, gravador de som, rádio FM, espelho, bússola, clonagem de dispositivo, modo passeio, ferramenta do SIM e ferramenta do SIM, porque são dois chips, então ele vai ter ali para os dois. E, curiosamente, um aplicativo proprietário de e-mail, que eu acho bem bacana, que às vezes tem um aplicativo melhor do que o Google, por exemplo. Vamos lá, falar das configurações do aparelho aqui propriamente dito. Esse dispositivo aqui, ele tá com a Magic OS 8, né? 8.0.0.172, provavelmente tem atualização posterior. Essa versão do Magic OS 8 desse aparelho já está baseada no Android 14. O Android 15 ele já foi liberado pelo Google, mas não pela Honor. Provavelmente ele deve receber, isso eu confirmo no review porque eu não tenho muita certeza. Processador, o SoC, a gente tem o Snapdragon 6 Gen 1, combinado com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, sendo que desses 256, 234.34 estão livres, ou seja, a gente tem aí aproximadamente 22 GB entre sistema operacional e aplicativos nativos ocupando espaço. A gente vê que ele tem aqui, quando eu falei 8 GB de RAM, a gente ainda tem a possibilidade de utilizar o Honor RAM Turbo para utilizar 8 GB do armazenamento como parte da RAM do aparelho. A resolução da tela é 1200 ou 2652 por 1200. Segundo a Honor, isso daqui seria uma AMOLED de 1.5K. Ela tem 6.8 polegadas de tamanho, tá? E taxa de atualização de 120 Hz. Esse aparelho aqui, como ele não está ainda atualizado com os últimos patches, ele está com o patch de fevereiro para Play Store e do Google do Android para julho de 2024. E é isso. A gente tem aqui uma interface que agrada, ela é bem próxima do que a gente vê no Android puro, digamos assim, e a gente não tem grande dificuldade de entender. A gente tem aqui a parte de sistema, atualização de software, e como eu falei aí, a gente já tem uma atualização, ó. A gente tem a 8.0.0.231, essa atualização, ela vai pesar bastante aqui nesse aparelho, e ela já traz o patch de novembro, então já é um aparelho que vai estar, eu estou abrindo esse aparelho, agora é dia 24 de novembro, e a gente está com o patch de novembro, então ele está na atualização correta do sistema operacional, o que é excelente.
A gente tem aqui também a opção de assistente, serviços de IA, né? Então portal mágico, texto mágico e sugestões de IA. E como eu não tenho conta configurada aqui, pouco vai dar para a gente conferir. Aqui para o lado a gente tem o Google Discover, assim como em outras marcas, e a tela inicial ela já traz aí alguns widgets, né? Como ativar sugestões de IA para usar o cartão, né? Sugestão de IA. Tem o widget de previsão do tempo. Eu vou até permitir aqui tudo já para ele, que ele foi no calendário. Eu vou tentar aqui a previsão do tempo, concordo, durante o uso do app, o tempo todo, e beleza. E aí a gente já tem tudo configuradinho. Então a gente tem aqui um aparelho que ele tá bem bacaninha, e a gente vai começar os testes agora. Bom, além disso, a gente tem aqui nessa cortina alguns pontos interessantes. Então a gente tem, por exemplo, aqui embaixo o toque para iniciar o Magic Ring, que é uma das funcionalidades do Honor, que você pode fazer transferência contínua, lembrete de notificação, tudo bonitinho. E a gente tem aqui algumas possibilidades de dongle de ligar e desligar, né? Então vocês veem que a gente tem uma centralização das configurações de conexão aqui em cima, então o Wi-Fi e o Bluetooth estão aqui em cima. A gente já encontra aqui os dados móveis do outro lado e a lanterna com sugestões de IA aqui também. Então a gente pode utilizar a lanterna tranquilamente, tá? Aqui a gente tem um player de música, ajuste de brilho e de áudio, e aqui que é o mais bacana, a gente tem na parte de baixo aqueles dongles que sobram, né? Aqueles dongles que a gente também usa e que normalmente estão espalhados pela interface da cortina. Aqui eles colocaram um widget de 1 barra e você pode puxar para exibir, e aí você vê tudo que está sendo disponibilizado de widget. Por que eu abri isso aqui? Porque eu quero achar, ver se tem um modo escuro. Tá aqui. Modo escuro, a gente percebe que a cortina transitou para uma transparência, mantendo o fundo ali meio que perceptível, mas a cortina com um tom um pouco mais escuro. A gente vê aí um preto meio canelado, né? Um preto que não chega a ser uma cor sólida, com uma transparência aplicada, e a gente vê que o tema escuro também aplica-se a alguns pontos, como a barra de buscas do Google, o que é bacaninha, assim também como os widgets que tem algum efeito de branco aqui, né? A gente vê que ele tá aqui com um tema mais escuro. Se eu trocar aqui, vamos ver se a gente percebe alguma coisa diferente. A gente vê que ele foi do cinza para o branco. Então a gente tem essa possibilidade aqui de modo escuro. Pode incomodar alguns porque não é aquele modo escuro sólido que a gente vê nos outros aparelhos, nas outras marcas, mas está aqui o sistema operacional com um modo escuro para chamar de ser o único lugar que fica escuro e sólido, que na verdade é bicolor, né, por assim dizer, é um preto com um cinza, é no Google Discover. Bom, Honor Magic 6 Lite na belíssima cor Sunrise Orange na mão, hora de darmos uma pincelada aqui na novidade do momento. Apesar da Honor não estar ainda vendendo aparelhos no Brasil, um pequeno lote foi importado oficialmente e está disponível no Mercado Livre em uma ação para Black Friday desse ano. Nessa promoção, você pode levar ele para casa por menos de R$ 2.300 e um pacote que inclui, além do smartphone, o Honor Buds Choice X5, que é um fone de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído e uma autonomia estimada ali de aproximadamente 35 horas. O link para ele está aqui na descrição e no comentário fixado, caso você tenha interesse em comprar um. Bom, eu fico por aqui, como sempre, pedindo para você deixar aquele like, além de, obviamente, se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação nos próximos vídeos. Além disso, fica aqui o convite para que você siga a gente também nas outras redes sociais, sempre como @EpicGeek. Valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!